Eu quero te amar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, a graça e a paz, igreja. Amém. Meus irmãos, é real a presença do Espírito Santo neste lugar, nesta manhã. Amém? Os louvores abençoados, falando sobre paternidade, falando sobre Pai. E hoje, o domingo onde é comemorado os dias dos pais, é um domingo de muita alegria, mas também é um domingo de muitas responsabilidades para aquele que tem a figura de pai dentro de casa, né? Como eu tenho dito, Deus tem confiado a sua família a você. Amém. Deus tem confiado a sua família a você. Ela não é sua. Os seus filhos não são seus. Em determinado momento, e ele vem. Eu estava falando com o pastor, a gente sempre brinca ali no fundo. E ele vem. E quando ele vir buscar a igreja, os nossos filhos deverão estar prontos, deverão estar aprovados. E esse é uma das responsabilidades do pai, não da mãe. Daquele que tem a responsabilidade de conduzir a tua casa no caminho do Senhor. Eu fiquei pensando sobre o que trazer para a igreja esta noite, esta manhã. E a gente já vem de vários cultos falando sobre a questão de família, a responsabilidade do homem dentro de casa, a responsabilidade do pai diante dos filhos. Mas esta manhã, como eu cantei aqui, eu quero falar sobre a grandeza de um pai amoroso, a grandeza de um pai que não nos esquece em nenhum minuto. A palavra nos fala que pode uma mãe, ela amamentando, ela esquecer de amamentar o seu filho, mas ele jamais se esquece de nós. Eu estou muito emocionado, porque para a gente falar dessa grandeza desse pai, a gente precisa entender a grandeza de ser filho de Deus. É sobre isso que eu quero falar com vocês esta manhã. A grandeza de sermos chamados filho de Deus. Abre a tua palavra lá no primeiro livro de João, 1 João 3. Primeira João 3, Primeira João, capítulo 3, verso 1 ao 2. A palavra nos fala assim: vede que grande amor nos tem concedido, Pai. Igreja, presta atenção. Vede com grande amor nos tem concedido, Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, igreja, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Glórias a Deus. Feche os teus olhos. Pai,
está aqui a sua palavra, Senhor. E é real a presença do Teu Espírito Santo aqui, Deus. A minha oração, Pai, é que o Teu Espírito Santo inunda, Senhor, a nossa mente, inunda a nossa alma, inunda o nosso coração, Senhor. Que esta manhã, Senhor, meu Pai, nós tomamos posse, Senhor, meu Pai, da Tua palavra, Senhor. Nós tomamos posse do Teu sobrenome, Senhor. Como está escrito aqui a palavra, Senhor, nós somos chamados filho de Deus, Senhor. Que esta manhã, Deus, eu possa, Senhor, meu Pai, falar um pouco com a Tua igreja sobre a alegria, o privilégio, Senhor, o amor, a gratidão de nós sermos chamados filho de Deus, Senhor. Hoje é um dia dos pais, um dia que é comemorado o dia dos pais, e nós queremos nos render diante do Pai Celestial, diante do Pai que não nos esquece em nenhum momento, Senhor, diante do Pai que nos escolheu e nos dá a oportunidade de nos chamarmos Abba Pai, filhinhos. Então que esta manhã nós possamos entender desta grandeza, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meus irmãos. João aqui, ele descreve, iniciando esse texto, ele fala assim: vede, e vede, está falando assim, ó, perceba, preste atenção, olha o tamanho dessa grandeza, olha essa magnitude, olha que alegria, olha que gratidão que você tem que ter nos seus corações, de ser chamados filho de Deus. Vede que grande amor nos tem concebido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Eu gosto de trabalhar muito com um aprendizado, e lá vai o nosso primeiro aprendizado. O grande amor de Deus precisa ser percebido em nossas vidas. Meus irmãos, às vezes a gente vive num automático. Na loucura, na correria do nosso dia a dia. Os problemas vêm sobre a nossa casa, porque a palavra nos fala que nesse mundo nós teremos aflição, mas também fala na parte B que nós devemos ter bom ânimo, porque o Espírito que está em nós é muito maior do que o Espírito que está aí fora. É verdade. E às vezes isso passa despercebido. Nós esquecemos dessa paternidade, nós esquecemos dessa grandeza que é sermos chamados filho de Deus. O apóstolo João nos chama a atenção para olharmos e avaliarmos a grandeza do amor do Pai. Trata-se de um amor eterno, imenso e sacrificial. É um amor explícito, é um amor ativo, é um amor íntimo. É o elo, é a junção que une aquele que dá ao que recebe. Como nós, como filhos de Deus e recipiente desse amor divino, devemos confessar que não somos capazes de compreender as dimensões do amor de Deus. Nós não conseguimos compreender. Toda vez que eu subo aqui em cima, é um negócio muito doido. É verdade. Cara, eu subo aqui em cima, eu estou ministrando, eu vejo o pastor Rogério lá, no fundo. Porque foi no início do meu ministério, onde eu declarei aqui que eu tinha um chamado. Eu lembro como se fosse hoje. Esse homem pulava de alegria lá, pulava, dava soco no alto, de tanta alegria. A palavra se cumprindo sobre a minha vida, o meu espírito se cumprindo com o Espírito de Deus, o meu chamado se cumprindo, a oportunidade de eu ser chamado filho de Deus. Eu já falei para vocês, eu não conhecia Jesus verdadeiramente, e eu vivia no caminho das trevas. A partir do momento que eu consegui entender a grandeza de ser chamado filho de Deus, a minha história mudou. Eu convido você a esta manhã a entender, a aprender e colocar dentro do teu coração a grandeza que é ser chamado filho de Deus. Quando você entende que você é filho de Deus, as dificuldades lá fora, não que elas diminuem,
mas você consegue enfrentar ela com mais sabedoria, com mais coragem, com mais paz. É isso. Sabe uma criancinha que quando ela tem medo, sabe assim, uma criança vai começar o primeiro dia na escola, vamos colocar um exemplo aqui, e aí o pai e a mãe vai levar e fica na porta falando assim, ó, o papai vai deixar você aqui, mas o papai vai buscar. Sabe encorajamento? Sabe o filho andando e olhando para trás assim, pai, o senhor vai estar aqui quando eu voltar? Sabe isso? É esse o entendimento que nós temos que ter nas nossas vidas. Nós somos esse filho que precisa perder o medo, precisamos seguir em frente e saber que o nosso Pai não nos esquece em nenhum momento. Ele está conosco a cada instante. Vamos voltar ao início, vamos voltar ao primeiro Adão. Quando Deus ali cria o homem, faz o jardim do Éden, Ele faz o homem para ele ter relacionamento, para que a gente possa entender quem nós somos em Deus, para que nós possamos entender essa paternidade, para que nós possamos entender a grandeza que é ser chamado filho de Deus. Nós precisamos buscar relacionamento, e foi para isso que Deus fez Adão. Mas no meio do caminho o pecado entra na vida do homem, e nós nos esfriamos, nós não buscamos mais esse relacionamento, nós perdemos essa paternidade. Mas aí vem o segundo Adão, na figura de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Olha o amor dele, o Deus Todo-Poderoso. A palavra nos fala que Ele não poupou o seu único filho por amor a nós, o Filho unigênito, único. Ele se entregou naquele madeiro para nos trazer vida, para que pudesse ser selado novamente essa paternidade, para que nós verdadeiramente pudéssemos ser adotados e pudéssemos ter a oportunidade de chamar o nosso Deus de Pai, Papai, Abba Pai. Jesus é a ponte. O pecado nos separava da presença de Deus, o pecado nos separava da presença do nosso Pai. Pelas nossas forças nós seríamos fumegados, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, a nossa sentença seria a morte. Mas esse sangue, o sangue do Cordeiro vivo, entregado naquele madeiro, nos uniu, nos fez essa ponte com o nosso Pai. E hoje nós podemos declarar: Abba Pai. Jesus foi o primogênito de muitos irmãos. Se nós como igreja acreditarmos nessa obra de Jesus na cruz, e invocar o seu nome, e receber essa pessoa, receber Jesus em nossas vidas, nós nos tornaremos filhos de Deus, e seremos regenerados, seremos nascidos de novo. Segundo aprendizado, meu irmão, Deus é o nosso Pai. Se Deus é o nosso Pai, como nós devemos tornar-se filhos de Deus? Não é verdade? Não é apenas um privilégio de sermos agregados a uma família. A coisa é muito maior e muito mais profunda do que isso, igreja. A primeira verdade que nós devemos destacar aqui nesta manhã, quando reconhecemos Deus como nosso Pai e nós como seu filho, é que o filho produz a natureza do Pai. Olha o teu irmão que está do teu lado e fala assim, ó: o filho produz a natureza do Pai. O Pai transmite o seu DNA ao seu filho. Pare e pense. Olhe para dentro da sua casa e perceba o quanto você se parece com o seu pai. Olhe para os seus filhos e vê o quanto os seus filhos se parecem com você.
pastora Rosana fala muito isso. E é o que eu vou confessar um pecado meu. É isso mesmo. Tiago fala que nós devemos confessar os nossos pecados. Porque quando eu sou chamado a atenção, quando eu era chamado a atenção, fazia assim, ó, o ombro torto mesmo, assim, ó. O que o Joaquim faz hoje? A mesma coisa. Aí vocês vão falar assim: André, ele viu você fazendo isso. Não, ele não viu. Ele não viu. O jeito, a postura dele ficar. A pastora Rosana fala assim: ele é escritinho você. Eu tenho certeza que os seus filhos também são muito bem parecidos. É genético. É genético. Precisamos nascer de novo. A experiência do novo nascimento, a qual Jesus diz: importa-se nascer de novo. Jesus também diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Precisamos nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Quando a palavra é pregada e entra no nosso coração, ela tem o poder de gerar a semente de DNA do nosso Pai Celestial. Por isso é tão importante pregar a palavra. Por isso é tão importante anunciar o evangelho da cruz. Porque quando nós fazemos isso, o DNA do nosso Pai é restabelecido, é transmitido à natureza do nosso Deus. A palavra nos fala aqui em Efésios 5:1, diz: sede, pois, imitadores de Deus. Parte B, o que ela fala? Como filhos amados. Quando você entende a sua paternidade em Deus, você começa a imitar o seu pai. Eu dei o exemplo do Joaquim, e você tem exemplo dentro da sua casa. Quando você reconhece essa paternidade, você começa a imitar o seu pai. Você começa a perdoar. Você começa a amar. Você começa a ter misericórdia. Você começa a não julgar e estender a mão. É isso que o nosso Pai nos ensina. Nós como filhos devemos reproduzir essa natureza. Nós como filhos devemos reproduzir esse DNA do nosso Pai em nós. Mas para que isso aconteça, precisamos buscar relacionamento. Quando nós buscamos relacionamento, nós começamos a entender a vida de uma forma diferente. Nós somos filhos amados. E o nosso Pai foi, mas deixou o Consolador conosco, se faz presente, mas Ele deixou uma carta de amor para nós. Essa é a carta de amor. Toda vez que você sentir medo, como filho, toda vez que você não tiver coragem de enfrentar o seu problema, toda vez que você ver uma situação que você acha que você não vai conseguir passar por ela, que você não vai suportar, leia essa carta de amor. Busque direcionamento do seu Pai. Está tudo aqui. É um manual de vida. Ele deixou tudo pronto para nós. Devemos pagar o mal com o bem. Assim nós estaremos reproduzindo a natureza do nosso Pai Celestial. Manifestar a natureza do Pai comprova a nossa filiação. Manifestar a natureza do Pai comprova o nosso entendimento que nós somos filho de Deus. Demonstra que você nasceu de novo.
e nasceu não da carne, mas do Espírito que hoje habita dentro de você, está aqui no nosso meio. Amém? E aí eu te pergunto, se você se considera filho de Deus, você tem manifestado a natureza do Pai? Você tem reproduzido o amor, o perdão, a misericórdia nessa terra? Você tem se separado do pecado para andar em santidade? Você tem reproduzido esse código genético de Deus em sua vida? E as pessoas têm percebido isso em você? As pessoas têm um entendimento? Lá vai um filho de Deus. A parte B desse verso de número 1 fala assim, fala que por essa razão o mundo não nos conhece. Não devemos andar de acordo com as regras e condutas desse mundo. A palavra nos fala que nós devemos andar na direção contrária. Não precisamos ser reconhecidos no mundo, precisamos anunciar a palavra, precisamos anunciar desse Deus, desse Pai amoroso, que não nos esquece em nenhum momento. Podemos ser desconhecidos na terra, mas devemos ser conhecidos no céu. Precisamos ser desconhecidos na terra, mas precisamos ser conhecidos no céu. O segundo ponto que nós devemos destacar, da alegria, da graça de sermos chamados filhos de Deus, é que o filho tem uma herança. Olha o teu irmão e fala assim, o filho tem uma herança. Meus irmãos, essa herança não é na perspectiva natural, e sim espiritual. A Bíblia nos fala que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros em Cristo Jesus. E o que significa ser cordeiro em Cristo Jesus? Significa ser herdeiro juntamente com Ele. Isso significa que somos tão herdeiros como Jesus, da mesma forma, da mesma proporção. Fomos feitos, fomos criados para estarmos juntos do Pai. Sabe o que eu aprendo? Que nós temos a vida eterna, já temos essa garantia da vida eterna. O Pai foi preparar morada, mas eu também entendo que quando nós somos cordeiros de Cristo Jesus, nós podemos viver o reino do Pai, podemos viver o reino dos céus a nosso favor. É isso. Sabe, eu vejo muitas pessoas que estão tirando férias, como o pastor Luciano mesmo fala, que às vezes, por algum motivo, saíram do caminho do Senhor ou estão afastados, não estão vivendo esse primeiro amor. E às vezes a gente cria dentro de nós assim, nossa, essa pessoa ela vai perder a vida eterna se ela continuar dessa forma. Essa pessoa ela não está só correndo o risco de perder a vida eterna, mas ela também não está conseguindo viver as coisas do reino dos céus aqui. Com Deus podemos ter paz, com Deus poderemos ter alegria, com Deus poderemos ter satisfação, quando você entende que Ele é o seu Pai. Com Deus poderemos ter amor, com Deus nós poderemos ter prosperidade, e prosperidade aqui, entre parênteses, não é o que o mundo tem pregado, que você tem que ser visto pelas coisas que você tem. Eu tenho falado aqui, não tem problema de você ter riquezas, o que não pode é a riqueza te ter. E quando eu falo aqui em prosperidade, é você ter o suficiente para você viver. Nós precisamos somente disto.
Com Deus nós temos alegria e descanso no Pai. Todos sabem que Deus abençoou a nossa casa com mais um varão, o José. E a gente passou esses dias por uns momentos um pouco delicados. E nós estávamos em oração aqui na quinta-feira, pedindo para os irmãos nos ajudarem em oração. O José nasceu muito saudável, mas aí a Fran começou a perceber que ele estava ficando com um movimento ali, um pouquinho de febre, chorando muito. E aí ligou para a doutora pediu uma bateria de exames. E aí fez exame de urina nele e foi constatado que num bebê de 30 dias ele estava com infecção urinária. E isso não é normal. E aí a doutora, a pediatra, falou que era necessário investigar, porque era bem provável que talvez ele teria alguma deformidade em algum órgão, um rim, uma bexiga, enfim. E a gente continuou orando. E nós fomos fazer esse ultrassom. Os dois numa pilha, eu e a Fran, ansiosos. E ali o médico fez o ultrassom. E para a glória de Deus, todos os órgãos deles estão perfeitos. Estão perfeitos. A gente saiu dali numa alegria tão grande. Eu cheguei em casa, fui para o banco, fui trabalhar. No dia seguinte, minha alegria era tão grande de entender essa bondade de Deus Pai, que eu fiz da minha garagem um culto. Acordei mais cedo e ali eu comecei, para não acordar eles, que eles estavam ali, e aí comecei a orar, agradecer a Deus, e fui numa alegria tão grande de trabalhar. E eu cheguei na agência e pedi para o meu gestor, falou: deixa eu colocar um louvor, porque eu quero colocar um louvor, porque eu aprendi a me satisfazer no nosso Pai, aprendi a me satisfazer no nosso Senhor. Ali eu coloquei um louvor e fiquei adorando a Deus. Foi um dia maravilhoso. E ainda chegou uma cliente que eu estava efetivando a abertura da conta, e eu falei assim para ela: eu já gostei de você sem te conhecer, só pela tua frase. E ela colocou assim: Deus acima de tudo. Ela falou assim: eu sou crente mesmo, eu sou cristã. E aí começou a falar. A gente fez daquela sala ali um outro culto ali, falando das bondades, da alegria, da satisfação que é servir a esse Deus, dessa bondade que tem inundado as nossas casas. Todos nós temos dificuldades, meu irmão, todos nós temos problemas, mas nós precisamos entender a bondade do Deus Pai sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós somos aquele filho mimado, que só queremos e não paramos para agradecer. Nós não conseguimos nos satisfazer nas coisas do Senhor. Nós não conseguimos ser gratos. E ali para mim, essa experiência foi uma experiência maravilhosa, onde eu consegui mais uma vez entender o quanto o nosso Deus é bom, o quanto Ele cuida dos seus filhos. O grande amor de Deus pode ser visto no fato de Deus ter nos adotado como filhos. A adoção, meus irmãos, era bem conhecida no Império Romano. A pessoa que ela era adotada, ela perdia os direitos da antiga família e ganhava os direitos de um filho nessa nova família que ele foi adotado. O filho adotado tornava-se herdeiro de todos os bens do seu novo pai. E nós somos adotados e nós recebemos como herança todos os bens do nosso pai. É forte isso. Legalmente, a antiga vida do adotado ficava totalmente cancelada. Foi através do sacrifício da cruz ali
do Filho unigênito, que toda a nossa vida foi cancelada, e dali para frente nós somos herdeiros desse Pai amoroso. O que passou, passou, daqui para frente é uma nova história. Pega na mão do seu pai, não larga, porque é você que larga, não é ele. Siga, você é herdeiro do Pai Celestial. Vamos aqui fazer um resumo do que nós aprendemos aqui. No verso 1. Aprendemos que o grande amor de Deus precisa ser percebido por nós. E para ele ser percebido, nós precisamos ter relacionamento. O segundo ponto, que é uma imposição mesmo, Deus é o nosso Pai. A partir do momento que nós entendemos que Deus é o nosso Pai, nós conseguimos trocar de fardo com Ele. Nós conseguimos enxergar a vida de uma forma diferente. Mas tem o segundo verso, que ele fala assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha o teu irmão e fala assim para ele assim, meu irmão, sabe o que a palavra está dizendo? Que você é uma metamorfose ambulante. Fala para ele. É verdade. Você está ainda num processo de transformação. A Bíblia está dizendo agora que somos filhos. Isso ela garante. Depois teremos, como eu posso te dizer, quem assiste Power Ranger? Quem assistiu Power Ranger? Fala assim, é hora de morfar. Nós vamos morfar mesmo. Nós teremos um upgrade maior ainda. Algo mais nos aguarda. Nós cresceremos ainda mais em sabedoria e graça. É isso que a palavra está nos falando. A cada dia que passa, o nosso DNA fica mais autêntico. Estamos em um processo de conversão dia após dia. Abra um parênteses aqui. Tem um pregador aqui doido de Jesus. E um dia ele foi fazer um serviço em casa. E aí o vizinho lá do lado falou assim, ô pastor, você conhece um calheiro bom aí que pode fazer o serviço aqui? É muito interessante. Ele falou assim, irmão, os bons já morreu tudo, ficou só os meia boca. E meus irmãos, e muitas vezes é assim também na nossa vida como crente. Quando nós estivermos prontos, quando nós estivermos aprovados, Jesus virá nos buscar. Se ainda nós não estamos prontos, nós não estamos aprovados, é que ainda não chegou o momento. Você está aqui porque você é imperfeito. Você precisa da misericórdia de Deus a cada instante. Eu sou imperfeito. Eu erro, eu peco, e você também não é diferente. Então, o nosso processo de conversão é dia após dia. Aquele que fala assim, eu já sou convertido, ele está errado. Está errado. Porque não é convertido. Porque se você for convertido, Jesus vem te buscar. Porque essa terra não é digna de você habitar nela. A partir do momento que você tem o entendimento que há um processo de conversão sobre a sua vida, você começa a largar o homem velho. Você começa a viver a oportunidade de chamar o nosso Pai de Abba Pai. Chamar o nosso Pai de papai, papaizinho, Pai das luzes. Quando estivermos prontos, Ele virá nos buscar. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Haveremos de vê-lo como Ele é. Olha para o teu irmão e fala assim, presta atenção. Fala para ele, presta atenção. A nossa pátria está no céu. Aqui tudo é passageiro. Aqui é um tempo de nós nos convertermos do nosso velho homem, de nós nos abandonarmos do velho homem. Vale ressaltar que todo o peso já foi entregue naquela cruz. Nós não temos o peso do pecado.
mas nós precisamos buscar a nossa santidade em Cristo Jesus. Pare você para pensar o quanto será maravilhoso quando nós estivermos no céu. Cara, eu não vou querer ficar olhando as ruas, as praças de ouro, não, cara, eu vou em Deus, vou em Jesus. Parou para pensar? Você conversando com seu pai, olho no olho, o quanto será maravilhoso. Aprender mais do seu pai, o quanto será maravilhoso. Continuar essa relação, o quanto será maravilhoso. Mas para que no céu possamos dar continuidade nesta relação, e eu já falei aqui, precisamos dar início aqui nesta terra. Como nós vamos chegar diante do nosso pai e bater um papo com o nosso pai, se nós não o conhecemos? Não é verdade? Abre lá comigo, em Mateus 15, vamos lá. Do verso 21 ao 28, nós vamos ler juntos. Mateus 15, verso 21 ao 28. Amém? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: Despede, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Essa mulher, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Minha filha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, com muita ousadia, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Sabe o que eu aprendo aqui? Essa mulher cananeia, ela vai atrás de Jesus e ela começa a clamar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí ela pede para Jesus curar a sua filha que estava endemoniada. Cura e libertação. E aí Jesus fala assim: Minha filha, mas não é certo que eu tire o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Jesus está falando assim, até entendendo que talvez ela poderia fazer parte ali da família como um cachorrinho de estimação, mas não é lícito eu tirar o pão da mesa dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Não é lícito. Jesus veio nessa terra para os seus, e os seus os rejeitaram. Os seus filhos os rejeitaram. E essa mulher é muito sábia, porque ela fala assim: mas os cachorrinhos comem do que sobra, do que cai no chão. Olha que fantástico. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Não precisa me dar aquilo que é dos seus filhos, mas me entrega o que sobra, porque eu tenho certeza que se o Senhor me der aquilo que sobra, a minha filha será curada. Se para essa mulher, presta atenção aqui, presta atenção, se para essa mulher que não era considerada como filha, as migalhas já trouxeram cura e libertação, imagine para você que é filho de Deus. Imagine para você que é filho de Deus, o que tem separado, o que está à sua espera.
o banquete dessa mesa que te aguarda. Essa mulher está dizendo: mesmo eu ainda não estando na condição de filha, eu creio e confio no seu poder. Esses filhos não estão usando o direito que é deles, e eu não quero usurpar esse direito, mas eu quero aproveitar daquilo que eles estão jogando fora. Será que você tem jogado fora a sua paternidade? A sua relação de filho com o seu Pai Celestial? Será que você tem desprezado essa relação da mesa? O que você tem jogado fora, filho de Deus? Você tem se sentado na mesa com seu pai? Você tem fortalecido essa relação? Jesus olha para aquela mulher e declara: que grande é a tua fé, derramou sobre a vida dela cura e libertação. Amém? Terceiro aprendizado aqui desta manhã: quando reconhecemos que Deus é o nosso Pai, identificamos o amor que este Pai nutre pelos seus filhos. Quando entendemos e reconhecemos que Deus é o nosso Pai, nós entendemos, identificamos esse amor de Deus, esse amor que nos nutre, que é a fonte do nosso alimento. Romanos 8,32, a palavra fala assim, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes os entregou por amor a todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Paulo está falando isso. Como aquele que nem mesmo o seu próprio filho, o filho único, ele não poupou, como ele não entregará a nós aquilo que nós temos pedido? Como ele não entregará a nós as nossas necessidades? Mas nós precisamos entender a grandeza de sermos chamados filhos de Deus. Mateus 7,11, a palavra nos fala: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará o que vocês pedirem. É uma confirmação. Vocês que são maus, conseguem dar coisas boas aos vossos filhos. Imagine eu, que sou o Pai Celestial, não vou atender a sua petição? Não vou atender a sua necessidade? Maravilhoso isso. Isso nos traz muita esperança para enfrentar as dificuldades aí fora. E seria em verdade para mim poder falar para vocês que quando você vem para Jesus, a vida lá fora não tem problema. Não. A palavra nos fala que aquele que quiser vir após ele, pegue a sua cruz e siga. Mas quando nós estamos no caminho, nós conseguimos suportar todas as coisas. Nós conseguimos entender quem é o nosso Pai. Nós conseguimos entender que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo Jesus. Nós conseguimos entender que esse amor é que nos nutre. Maravilhoso, não é? Olha para a história do filho pródigo. Os filhos não tinham relacionamento com o pai. E um dos filhos resolve ir embora. E ele perde a parte da sua herança. Para os judeus, quando um pai está vivo e um filho perde a sua herança, é a mesma coisa ele estar declarando que eu quero que o Senhor morra porque eu quero a minha parte. Eu não me importo com o Senhor. Eu me importo com os bens. Eu não me importo com aquele que abençoa. Eu não quero relacionamento com o pai, mas eu quero a minha herança. E foi isso que esse filho pródigo fez. E ele saiu, mundo afora, e gastou tudo o que ele tinha. Em determinado momento ele se viu ali, juntamente com os despojos de porcos. E ele se lembrou que nem mesmo os servos do seu pai se alimentavam daquilo. Que com toda certeza os servos do seu pai tinham alimento, suprimento muito melhor do que ele tinha. E ele resolve voltar.
E talvez seja esse o seu momento. Deus está falando com você e você resolve voltar. Mas você fica um tanto quanto preocupado que como será a reação? Como que será que irão te receber? Eu tenho certeza que nós como irmãos não teremos a mesma atitude que o outro irmão do filho pródigo, que ficou ali julgando, apontando, criticando Deus Pai. E nós como igreja, onde nós entendemos a paternidade, nós deveremos estender a nossa mão, abraçar o nosso irmão, introduzir ele novamente no caminho. E foi isso que esse filho pródigo recebeu. Nós como igreja, ele resolve voltar. E quando ele está voltando, quem já está à sua espera? O pai. O que o pai faz? Aponta a mão, aponta o dedo, ele vai de encontro. Esse amor do nosso pai, esse é o amor do nosso pai. E o filho tenta se justificar, porque nós tentamos nos justificar dos nossos erros. E o pai fala assim para ele: hoje é festa, prepara um banquete. Meus irmãos, quando nós entendemos que somos filhos de Deus, entendemos que somos herdeiros, entendemos que nós somos cuidados, entendemos que nós somos amados, entendemos que somos restaurados. A minha oração esta manhã é para que você que entendeu a grandeza de ser chamado filho de Deus, possa verdadeiramente vivenciar esse relacionamento em toda a sua plenitude. E para você que ainda não conhecia desse amor, que não conhecia desse Deus, deste Pai amoroso, e que nesta manhã queira fazer uma confissão de fé e aceitar esse Deus como seu único, suficiente Salvador, eu peço para que você possa se levantar. Nós vamos orar por você esta manhã. Para você que está em casa, você possa se levantar aí do sofá, e como um ato profético, nós como igreja iremos orar por você nesta manhã. Pai, está aqui os teus filhos, Senhor. A tua palavra foi ministrada, Senhor. E que nós verdadeiramente possamos ter um entendimento da grandeza que é sermos chamados filhos de Deus. Que verdadeiramente esta manhã, Senhor, onde é comemorado o Dia dos Pais, e obrigado, Senhor, pela oportunidade do Senhor ser o nosso Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício vivo, porque o Senhor é a ponte que nos leva de encontro com o nosso Pai. Obrigado, Deus, que verdadeiramente possamos viver essa plenitude, Senhor. Mas para aqueles que estão aí fora, Senhor, que estão ouvindo essa ministração, ou para aqueles que estão aqui dentro, Senhor, que ainda não conhece desse amor, dessa grandeza de ser filho de Deus, que não conhece do amor do Pai Celestial, Senhor, que eles possam esta noite, esta manhã, declarar que o Senhor é o único e suficiente Salvador sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, meu irmão. Eu vou colocar um louvor para a gente meditar junto. Feche os teus olhos. Declaro para o Senhor esta manhã, é um louvor de bondade, de agradecimento. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos.
Mesmo quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia, me conforto na escuridão, tua presença me conforta. Declare: eu sei que és meu Pai e amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Declare: em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E és fiel em todo tempo. És fiel, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Que a tua bondade, Senhor, possa alcançar a tua igreja, o teu povo, Senhor, os teus filhos, Pai. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu, igreja, eu me rendo a ti e te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Se levante. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti e te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare: aleluia. És fiel em todo tempo. É verdade. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, declare: eu cantarei da bondade de Deus. E és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel
em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Ele é fiel. O nosso Pai é bondoso, é amoroso. Sabe, meus irmãos, o diabo ele não quer. Ele até aceita que você seja crente, porque ele também foi crente. Mas ele não quer que você saiba que você é filho de Deus. Porque quando você tem o entendimento que você é filho de Deus, você toma posse de uma autoridade espiritual. E você começa a viver de forma diferente. Então convido você a esta manhã, como você declarou, que em todo tempo Ele é bom, que Ele é seu Pai, de tudo que foi ministrado aqui, que você possa declarar que o quão grande, o quão maravilhoso é ser chamado filho de Deus. Amém?